Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Professora Nath, e nós vamos para mais uma aula de ciências. O livro é o Crescer. Página 45. Outros usos do solo. 1. A imagem ao lado mostra outra forma de uso do solo pelas pessoas. Escreva uma legenda para descrevê-las. Então, olha aqui a imagem. Você vai escrever uma legenda para esta imagem, ok? Você vai escrever aqui aqui nessas linhas, certo? Vocês lembram que é legenda? Todas as imagens têm uma legendinha dizendo o que está passando nela, né? Do que se refere, algum comentário. Bom, então você que vai criar essa legenda. Como você viu, os materiais usados pelas pessoas para a construção de moradias são extraídos do solo. Observe o que pode ser feito com as rochas extraídas do solo. Então, olha aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, salão revestido com granito. O granito, por exemplo, é uma rocha resistente e relativamente impermeável. Por isso, é muito utilizado no revestimento de pisos e na fabricação de pias e escadas. Veja os trabalhos feitos com as rochas, basalto e arenito. Então, olha aqui, ó. Essa primeira imagem aqui, ó, é a calçada de Copacabana. Vou pegar aqui. Essa primeira imagem. Calçada de Copacabana revestida com basalto, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro cidade, Rio de Janeiro estado, 2017. Tudo bem? Aqui do lado, esse outro aqui é um revestimento, ó, revestimento de muro feito de arenito. Vocês já viram algum muro com esse acabamento? Também são tirados do solo. Atitudes que prejudicam o solo. Veja o quadro a seguir sobre atitudes que prejudicam o solo. Então, o que se faz, para quê e algumas consequências. Então, olha lá. Aqui nós temos, olha, as queimadas. E aqui nós temos corte de árvores. Então, para que é feito isso? Para uso do solo na agricultura ou pecuária, para possibilitar construções. Então, eles queimam ou eles cortam as árvores. Algumas consequências, Exposição do solo ao vento e às chuvas, possibilitando que as partículas que formam sejam arrastadas. Morte e migração dos animais da mata que foi queimada. Então, essa mata servia de moradia para os animaizinhos, né? E para onde eles foram? Eles tiveram que sair quando não foram queimados junto. Então, eles perderam suas casas e tiveram que procurar outro lugar para morar. Tá? Então, são as consequências que isso pode causar. Tá certo? Pode não, que isso causa, viu? Então, aqui, construções, o que se faz? Construções. Para que servem as construções? Para a habitação, para a implementação de ruas e avenidas. E quais são as consequências? Impermeabilização do solo, que pode levar à ocorrência de enchentes com graves prejuízos às pessoas. Vocês já viram nos jornais quando passam, ou às vezes até mesmo próximo das nossas casas, as enchentes? Isso é por quê? Porque não tem mais o solo para drenar aquela água. Asfalta tudo, não tem para onde ir aquela água sai derrubando tudo. Então ela vem em forma de enchente, tá certo? Outra aqui, o que se faz, o lixão. Para que serve o lixão? Para descartar os resíduos. E algumas consequências de ter um lixão, impermeabilização, contaminação do solo e dos reservatórios de água, caso não recebam o tratamento adequado. Então, eu posso em qualquer lugar depositar esse lixo? O lixo também tem que ser tratado, né? Não é só jogar em qualquer lugar. Então, o lixeiro leva para o lixão, para um aterro sanitário, e ele precisa de todo um processo para esse lixo se decompor e não prejudicar as águas que passam ali por baixo. Tudo bem?
Então, aqui nós temos o último aqui, que é o uso de pesticidas. Vamos ver isso aqui também, ó. O uso de pesticidas. Para que serve? Para matar as pragas que atacam as plantações. Qual é a consequência? Poluição do solo e da água, contaminação de plantas e animais, além das pessoas que os consomem. Então, se joga muito pesticida para matar as pragas, porém, os alimentos acabam sendo contaminados com isso. Tá certo? Atividades. 1. Imagine que você fez bilhetes com o título, com o intuito de se lembrar de cada etapa do preparo da terra para plantar. Desculpa, fui interrompida aqui. Para plantar feijão. Mas veio um vento e misturou tudo. Tenha paciência e coloque as etapas em ordem. Então, beleza? Vamos ver aqui as etapas que ele está colocando. Nutrir o solo com adubo para receber a semente. Colocar as sementes no solo. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, primeiro é nutrir, o que está escrito, né? Nutrir o solo com adubo para receber a semente. Colocar as sementes no solo. Irrigar o plantio. E fazer a aração para afofar a terra. Qual desses processos eu tenho que fazer primeiro? Então, eu vou colocar o número 1 na primeira coisa que eu tenho que fazer. Qual que é? Então, eu vou colocar nesse quadradinho aqui, ó, os números na sequência correta, tá bom? Então, tá. Continuando, então. 2. Ligue as imagens a seguir às legendas que descrevem o que elas representam. Então, aqui, ó, então, a primeira imagem aqui, ó, que nós temos. E na segunda aqui. E na terceira. Então, vamos ver agora quais as legendas que a gente pode utilizar para fazer a referência aqui a essas imagens. Então, a gente vai ligar, tudo bem? Práticas de queimadas, deixa o solo empobrecido. Qual dessas imagens que eu circulei aqui, né? Que ela pode ser ligada a essa legenda. Queimadas. Isso mesmo. Próxima aqui, ó. Essa aqui. O solo pode ser contaminado se for usado como lixão. Qual imagem que corresponde a essa legenda? Terceira legenda aqui embaixo, ó. A impermeabilização pode agravar as enchentes. Então, tá bem facinho, né? Então, você vai ver a legenda, ver as imagens e ver qual que corresponde a qual. Número 3. Escreva as letras somente nas alternativas que completam de forma correta cada uma das frases. A. O solo arenoso. E B. O solo argiloso. Então, você vai colocar ou A ou B nesse quadradinho aqui, certo? Vamos fazer a leitura aqui, ó, desse primeiro. Tem textura fina e é bastante permeável à água. Nesse. Tem textura grossa e é pouco permeável à água. Então, você vai colocar A ou B, solo arenoso ou solo argiloso. Esse aqui. Tem textura fina e é pouco permeável à água. Lembra, né? O que é permeável? Então, permeável é quando a água consegue entrar com facilidade. Tudo bem? Esse aqui eu li. Tem textura grossa e é bastante permeável à água. Número 4. Marque V para verdadeiro e F para falso. Depois, reescreva as frases para que fiquem corretas. Então, se você colocou F de falso, você precisa reescrever a frase. Beleza? Colocando o jeito certo. Então, vamos lá. Então, essa primeira aqui, ó. O solo contém apenas materiais orgânicos? Você vai colocar verdadeiro ou falso. Os materiais orgânicos do solo são pequenos pedaços de rocha? Verdadeiro ou falso?
Agora esse aqui. Os materiais inorgânicos do solo são originados de seres vivos? Próximo aqui. Entre os grãos do solo não há espaço? Quando a gente falou lá em cima dos grãos, tamanho do grão e em espaço entre eles, existe espaço? Não existe? Aqui. Muitos materiais extraídos do solo são utilizados, deixa eu vir para o lado, na construção de moradias. Verdadeiro ou falso? Então, você vai responder para mim. Tudo bem? E só uma ajudinha aqui que a gente não falou sobre, muito assim aprofundado, sobre materiais inorgânicos e orgânicos. Os materiais inorgânicos, eles são encontrados no solo, são os pequenos pedaços de rocha. E os materiais orgânicos, eles são originados de seres vivos, tudo bem? Então, quando falar materiais inorgânicos do solo, são pedacinhos de rocha. Quando falar materiais orgânicos, são materiais originados de seres vivos. Seres vivos não é só animal, tá? Tem as plantas também, os vegetais, então isso também são materiais orgânicos, ok? Então, fechou a aula de hoje. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.